Olá, a pandemia já causou a maior interrupção da educação da história, afetando mais de 1 bilhão de estudantes em pelo menos 160 países. A afirmação é do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que fez um apelo aos líderes mundiais para dar atenção especial à educação. Nesse programa Argumento, a gente conversa sobre a atenção que o Brasil está dando para o setor com o presidente da Comissão de Educação do Senado, o senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina. Senador que conversa com a gente lá do estado de Florianópolis, senador. Muito obrigado por conversar com a gente. Eu que agradeço, uma honra para mim participar do seu programa, Ângela, e, sobretudo, expressar minha carinhosa saudação a todos os ouvintes da TV Senado, que presta relevantes serviços à população brasileira e, sobretudo, de um tema importante que nós vamos debater, que é relacionado à educação brasileira. Senador, então vou começar com esse apelo do secretário-geral da ONU. Ele fala de uma catástrofe geracional e de um risco de retrocesso de décadas no esforço mundial pela diminuição das desigualdades. Afinal, a educação tem essa grande missão. O senhor acha que o Brasil está fazendo o que precisa ser feito para evitar essa catástrofe e esse retrocesso? Olha, eu acho que nós estamos diante de tempos difíceis, opiniões divergentes, inclusive com relação à educação, o país dividido. Nós, lamentavelmente, nós estamos com 1 ano e meio de mandato do governo federal e nesse período já tivemos 3 ministros, vamos para o 4º ministro. Me parece que, infelizmente, nós não temos uma política de educação definida, e sem um projeto, sem uma meta, sem um objetivo, é difícil atingir as expectativas que nós temos com a educação brasileira no Brasil. Portanto, é um momento muito preocupante. Agora, também não há dúvidas de que a educação é um instrumento real de ascensão social, né? Uma educação pública de qualidade, ela é vital para o desenvolvimento e o progresso de qualquer nação. E é por isso que eu defendo a ampliação dos recursos, a valorização dos professores, porque a profissão de professor é a profissão das profissões. É do professor que nasce todas as outras profissões. Portanto, eu sempre defendi uma receita simples para a educação: valorizar o professor para garantir o futuro do aluno. E, lamentavelmente, como você falou, o Brasil e o mundo vivem a maior crise sanitária dos últimos 100 anos. Certamente, isso vai ter consequências muito trágicas, principalmente quanto às desigualdades sociais, ampliação do desemprego e etc. e tal. Agora, é preciso tirar ensinamentos disso, né? Me parece que essa é uma oportunidade única para que nós possamos ampliar a nossa consciência coletiva de viver em sociedade, de viver em comunidade. Viver em comunidade significa dividir espaços comuns, né? Caminhar nas mesmas calçadas, andar pelas mesmas ruas, estudar nas mesmas escolas, nas mesmas universidades, e para isso nós precisamos despertar esse espírito coletivo, que me parece que nos últimos anos nós tivemos um espírito muito individualista, muito personalista, o que não condiz com uma nação em desenvolvimento de um país do futuro como o Brasil. Senador, você falou é preciso andar nas mesmas calçadas, frequentar as mesmas escolas. Esse cenário de pandemia mostrou a diferença grande entre escolas públicas e escolas privadas no que diz respeito ao ensino à distância. Enquanto muitos alunos das redes públicas não foram capazes de manter um ensino à distância por falta de estrutura da escola, por falta de estrutura nas suas próprias casas, nas escolas privadas, essa educação à distância, essa educação online pode ser mantida, aumentando o que seria já a diferença de qualidade recebida de um meio e de outro. Como reverter isso, ainda mais num cenário, como o senhor já trouxe até em outros depoimentos, em que muitos
brasileiros estão voltando à escola pública por consequência da própria crise econômica. Olha, Ângela, pensando nisso, eu protocolei um projeto de lei que visa inicialmente garantir aos estudantes das escolas públicas brasileiras o direito ao acesso aos aplicativos educacionais sem cobrança de dados da internet por parte das operadoras. Porque o objetivo é atingir os mais pobres, os mais necessitados, os mais excluídos. Ora, é lógico que essas pessoas não têm acesso à internet, não pode pagar a internet, principalmente num momento de crise de pandemia como esse que nós estamos vivendo. O objetivo era garantir a educação à distância para milhões e milhões de brasileiros que, infelizmente, na escola pública não têm o mesmo acesso das escolas privadas, onde o nível de vida é bem diferente da maioria dos brasileiros. Os números apontam... Esse projeto tem receptividade por parte dos demais senadores? Tem chance de aprovação? Deve entrar em pauta nos próximos dias. Você sabe que tem muitos projetos, mas esse projeto, na minha opinião, é um projeto extremamente importante. O Fundeb está aí para ser votado no dia 18. Quer dizer, primeiro o Fundeb, que é muito mais importante do que esse projeto, porque sem o Fundeb seria o caos da educação pública brasileira. Mas os números dão conta de que 20% das crianças e jovens brasileiros não possuem acesso à internet. E a situação se agrava ainda mais diante da crise econômica, tendo em vista que a renda das famílias diminuiu substancialmente. Portanto, as empresas fornecedoras da internet, elas não teriam nenhum prejuízo, tendo em vista que os valores do fornecimento de dados a esses estudantes carentes que precisam da internet seriam abatidos da contribuição que as empresas fazem e devem fazer ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação, o FUST, que é um fundo que tem um monte de dinheiro lá. Seria uma oportunidade única. Na crise, a gente não pode perder as oportunidades que elas possam aparecer. E essas oportunidades, elas não precisam ser definitivas, elas podem ser temporárias. E se deu certo como temporárias, de repente nós podemos estendê-las como definitiva. Quer dizer, tudo é uma questão de oportunidade, uma questão de iniciativa e uma questão de colocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento através da educação. Nosso programa é muito curtinho, então nós já estamos na nossa última pergunta. Eu aproveito para perguntar para o senhor, em relação, o senhor já trouxe a prioridade do Fundeb, que é a primeira coisa que deve ser mantida, que é esse fundo que financia grande parte da educação brasileira, e trouxe também um projeto do senhor. Nesse cenário em que a mudança no calendário escolar, em que as escolas se desafiam, a gente volta dessa pandemia diferente do que entrou, o que mais precisa ser feito? Qual a sua principal preocupação como presidente da Comissão de Educação? Olha, eu acho que a pandemia, como eu falei, deve servir para que nós possamos tirar alguns ensinamentos de como nós desejamos conviver e viver, com um combate sistêmico e implacável nas desigualdades sociais. Nós percebemos que o Brasil é muito mais desigual do que aparentava antes da pandemia, porque surgiu 40, 50, 60 milhões de brasileiros invisíveis que não faziam parte desse cenário. Eu acho que isso aí resume tudo. Quer dizer, se nós enfrentarmos as desigualdades, significa que nós vamos, além de criar um valor essencial à vida humana daqueles que mais precisam, nós vamos também dar um ensino de qualidade para eles, e aí se transforma na maior independência que um ser humano possa ter, que é a independência do conhecimento, aquela adquirida através do conhecimento. Portanto, quando nós falamos em Fundeb, quando nós falamos em educação, nós falamos de futuro. Eu até tenho dito o seguinte: se você der um avião novinho para um piloto de avião lhe conduzir, ele vai lhe levar até o seu destino desejado. Agora, se você der um lápis, uma caneta, um caderno, um livro para uma criança, e agora um computador na era da tecnologia,
ela vai lhe oferecer um futuro diferente. Então, o que nós precisamos dar aos nossos jovens e às nossas crianças são oportunidades para que elas possam estudar, se educar, prosperar e crescer e construir um novo Brasil diferente desse desigual que nós estamos vivendo hoje. Senador Dário Berger, muito obrigada por conversar aqui com a gente no nosso programa. Nós conversamos no Argumento com o senador Dário, que é o presidente da Comissão de Educação do Senado e representante do MDB de Santa Catarina. Falamos sobre os necessários investimentos em educação neste momento de pandemia e na pós-pandemia. A você que nos acompanha, mais uma vez, obrigada por estar com a gente. Tchau, até a próxima.